Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Cheguei da rua com as crianças e fui direto para a área de serviço continuar a labuta diária da dona de casa. Acabar com as roupas do cesto antes do Natal chegar. Ligo a máquina, deixo ela enchendo enquanto já vou pensando na próxima remessa de roupas a ser lavada. Roupas brancas escuras. Deixa eu ver. Eis que abro a porta de vidro que dá para o quintal enquanto decido sobre quais peças dar prioridade. Nossa, que cheiro forte de cândida. Deve ser do vizinho. Me direciono ao varal alto que fica embutido na parede do corredor para ver se as roupas que eu estendera antes de sair de casa já haviam secado, pois o sol hoje estava de rachar. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Essas foram as minhas palavras ao olhar para as roupas penduradas e ver que todas elas estavam manchadas de cândida. A camisa nova e importada que meu filho tinha usado apenas 2 vezes. A camisa social nova do meu marido que ele tinha usado apenas no casamento de sábado passado. As blusas dele de sair. Blusas do meu filho novíssimas. Tinha roupa velhinha? Tinha. Mas todas as roupas novas estavam penduradas na frente das velhas. Se eu tivesse uma bola de cristal, pelo menos teria invertido a ordem, né? Bom, bola de cristal eu não tenho, mas confesso que alguma coisa me disse que isso ia acontecer. Deixa isso pro final da história. Vizinha! Silêncio total. Fulana. Chamei o nome dela. O marido dela, que estava no quintal, respondeu. Ela está trabalhando. Você usou Cândida aqui? Perguntei abismada. É, eu estava limpando a máquina aqui. Poxa, manchou todas as roupas que estavam aqui no meu varal. Me lamentei, acreditando que ele estava ouvindo. Após essas minhas palavras, um silêncio ensurdecedor da parte do vizinho tomou conta daquela tarde. Comecei a olhar peça por peça para ver se alguma ficou ilesa. E para a minha surpresa, sim. Tinham 2 peças minhas no varal. Uma um pouco desgastada, que eu usava para ficar em casa, ficou completamente manchada. Outra, novíssima, recém-comprada, foi poupada. Enquanto fiscalizava o estrago feito na blusa nova do meu filho, que valia pelo menos R$ 400, eu debulhava em lágrimas, atônita com o que acabara de acontecer. Já me calei demais. Dessa vez não vou deixar passar, não. Pensei enquanto pegava a escada e subia para ficar na altura do muro e mostrar as peças que o vizinho tinha manchado. Vizinho! Chamei enquanto vasculhava todo o quintal dele com os olhos. Ninguém respondeu. Fulano! Chamei pelo nome para ver se agora ele aparecia no quintal. Ou não ouviu. Ou não quis responder. Só Deus sabe. Não insisti. Desci da escada e guardei-a. Ele deve ter feito isso de propósito, não é possível. Fez para se vingar das crianças. Como é que alguém mexe com Cândida desse jeito sabendo que vai espirrar no quintal dos outros? Ele nem sequer se preocupou se eu tinha roupa estendida aqui ou não. Nenhum foi sem querer ou me desculpe soou no ar. Nenhum pedido de retratação ou deixa eu ver suas roupas manchadas. Tampouco quanto lhe devo pelo dano que causei. Eu já nem tinha mais reação. Só sabia chorar. Pelo estrago, pela decepção, pela impotência. Por não saber se eu poderia estender as minhas roupas no meu próprio quintal enquanto estivesse ausente outra vez. Ele não quis se pronunciar, mas eu vou lá mostrar para a esposa dele o estrago que ele fez. Ele vai ter que restituir o preço das roupas novas e caras que ele estragou. Deixa só ela terminar de atender as clientes dela que eu vou chamá-la. Esse era o meu plano enquanto lavava o rosto vez após vez na esperança de cessar o choro. Inconformada eu estava. Inconformada. Era inadmissível para mim esse tipo de ocorrido. Eu estava determinada a fazer acontecer do meu jeito dessa vez. Eu queria ver o dinheiro equivalente a cada peça na minha mão. Peguei as peças manchadas e as coloquei no varal de chão lá na garagem. Assim que as clientes fossem embora, as peças já estariam a postos para o acerto de contas. Eu estava sozinha em casa com as crianças, e a única coisa que eu queria naquele momento era a presença do meu marido para me abraçar bem forte e me consolar. E também para me incentivar a ir tirar satisfação e exigir um posicionamento da parte deles. Lógico. Quando eu menos esperei, meu marido chegou em casa. Que alívio!
Eu estava pronta para ouvir os direcionamentos dele e ter certeza de que, dessa vez, o autor do ocorrido não ia sair ileso. Bom, não foi isso que aconteceu. Ao me ver chorar e perguntar o que tinha acontecido e após eu explicar toda a história, o que eu ouvi foi a voz do Espírito Santo falando através do meu marido. Tudo bem, essas coisas acontecem. Deus está nos forjando para acontecimentos piores que esse. Fique em paz. Não, não. Isso não é o que eu queria ouvir. Nem mesmo o que eu queria fazer. Ficar em paz? Deixar eles em paz? Não. Eles acabaram com a minha paz hoje. Meus olhos estão inchados de tanto chorar. Olha o estrago que ele fez. Era assim que a minha alma se justificava em pensamento. Não leva para o coração. Não deixe esse acontecimento roubar a sua paz. Jesus, quando foi insultado, caluniado, levado à morte injustamente, não abriu a boca. Ele não tirou satisfação com ninguém. Olha a vida dos apóstolos como foi, cheia de injustiças e perseguições. A gente tem que entender que essas coisas que têm acontecido entre nós e os vizinhos são permissão de Deus. E por quê? Porque a vida não é sobre isso. A vida não é sobre nossos conflitos, nossas angústias, nossas aflições. A vida é sobre a eternidade. Em todos esses acontecimentos, Deus está nos chamando a atenção para olhar para a eternidade. Essas eram as palavras que meu marido proferia para tentar me consolar. Olha para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, para a harmonia em que vivemos no nosso lar. Isso é o que importa. Não são as provocações, os insultos ou as injustiças. Isso não pode ser mais importante do que aquilo que Deus colocou dentro de nós. Ele continuou. Não era nada do que eu queria ouvir, mas foram as palavras que me consolaram naquele momento. Continuei a chorar, como uma criança inconsolável. Até que eu ouvi uma doce voz dizer assim: Olha aí mais uma história para você contar. Não era você que estava precisando de mais histórias para completar o livro que eu te direcionei a escrever? Respirei profundamente como quem suspira aliviada depois de ser consolada. Tá legal, Deus. Agora eu entendi tudo. Concordei e ri sozinha. O riso foi uma mistura de desespero com alívio. Um riso no estilo crying. O choro cessou instantaneamente. Uma paz imensa me invadiu o peito naquele momento. Eu agora tinha a plena convicção de que aquele ocorrido já não era mais sobre mim. A partir daquele instante, era sobre o que essa história produziria em quem a ouvisse. Lembra que eu falei que alguma coisa me disse que isso ia acontecer? Pois bem, hoje, quando eu estava estendendo as roupas antes de sair, me veio o seguinte pensamento. Já pensou se algum dia pinga cândida aqui no meu quintal e mancha todas as minhas roupas? Ah, que loucura! Isso deve ser coisa da minha cabeça. É, a loucura aconteceu. Não subestime alguns dos seus pensamentos. Pode ser Deus falando com você. Às vezes você só vai discernir que era Deus avisando quando acontecer. Mas não se culpe por isso. Se descobrir tarde demais. Porque ele já levou embora toda a culpa, toda a acusação, todo o choro e toda a lágrima. Jó não teve suas roupas manchadas de cândida. Ele perdeu mais que isso. Perdeu seus filhos. Perdeu sua saúde. Perdeu seus servos. Seus amigos. Perdeu todos os seus bens. E quase perdeu sua esposa. Um acontecimento como esse vem para nos lembrar que coisas não são mais importantes que pessoas. Eu não amo meus vizinhos. Mas Deus os ama. E se Ele os ama, eu também tenho que amá-los, se verdadeiramente Cristo habita em mim. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão, se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão, se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim.
E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 36. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 21.